Olá, pessoal, eu sou a Kátia Olá, pessoal, eu sou a Karina e e este este é é o o podcast podcast Vidas Vidas Inversas. Inversas. Oi, 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 de novo, estamos aqui mais um sábado para começar mais um programa e a gente queria agradecer muito a todas as pessoas que estão interagindo conosco, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito obrigada por todo esse carinho que a gente está recebendo, não só de pessoas próximas, que foi o começo, né? Mas também de pessoas que ainda não nos conhecem e que estão interessadas, né, no programa e no projeto. Então, muito obrigada por isso, pessoal. E lembrando que todos os episódios eles saem sempre aos sábados, então fiquem atentos. Isso aí, Karina. Bom, pessoal, obrigada pelo carinho que vocês têm demonstrado com o nosso trabalho. Nós temos recebido bastante interação nos vídeos, temos recebido muitas mensagens de carinho, e eu acho que, acima de tudo, o que tem nos deixado bastante feliz é que nós temos recebido muitas inscrições, né, Karina? Sim, sim. Para nós tem sido uma surpresa. É a quantidade de pessoas que têm a intenção, que querem compartilhar a sua vida, suas histórias. E o que a gente tem com isso? É a oportunidade de que outras pessoas possam se inspirar com histórias, de vidas inversas, de pessoas que conseguiram, tinham tudo para dar errado, mas que conseguiram encontrar o caminho, certo? Isso, e ainda nessa introdução, para que a gente não esqueça, porque depois a gente se envolve na história do convidado e aí fica uma loucura. Eu queria muito agradecer também ao nosso editor, o William, que vai assistir isso primeiro que vocês, inclusive que ele ajuda a gente com essa mágica da edição que vocês assistem no YouTube. E também ajudam a gente no Spotify, se você está só ouvindo, ele também nos ajuda com essa parte. Então, muito obrigada, William. E ele tem um canal no YouTube, que é nosso parceiro, que é o No Game No Rap. Se você se interessa por esses conteúdos de games, né, e todo esse universo, você pode se inscrever no canal dele. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo e o nome é No Game No Rap, que também vai aparecer aqui pra vocês no vídeo. É isso aí. O É, William, nosso parceiro, parceiraço. já está sendo requisitado aí, né? Algumas pessoas já entraram em Já querem contato com roubar a ele da gente, já gente. falaram: ai, quem tá editando esses vídeos? William, ó, você vai ficar famoso, hein? Mas, assim, recados dados e brincadeiras à parte, nós queremos falar um pouco do nosso convidado de hoje. O senhor Francisco Fran, esse maravilhoso que está aqui com a gente para contar um pouco da vida dele, para nos inspirar com várias histórias inversas. A gente acredita que, se ele fosse contar todas as histórias inversas, nós passaríamos muitas horas com muito prazer aqui ouvindo, inclusive. A gente separou algumas coisas que a gente acha que é muito interessante, que vai inspirar outras pessoas a se desafiar em situações de adversidade. Uhum. E é isso. É isso, e aí temos a alegria de receber uma pessoa extraordinária, alguém que eu tive um privilégio de topar nessa vida, nesse mundão corporativo em 2023. E eu fico muito feliz de a gente ter se conectado instantaneamente, porque ele é uma pessoa maravilhosa, além do que a gente vê por fora, porque não é difícil descobrir que o Fran é uma pessoa maravilhosa. Mas, além do que vê por fora, ainda além mais, quanto mais você conhece, mais você se apaixona por ele. Eu sou apaixonada pelo Fran. E ele é um sonhador nato, ele carrega uma história inspiradora, natural do Ceará, de Crateús. Ele veio ainda criança para. Na verdade, ele foi primeiro para Natal, passou 8 anos lá, e depois ele veio para São Paulo com a sua mãe, seus irmãos e o seu pai. É E ele é o isso. mais velho de 3 meninos. Conta pra gente depois, Fran, quantos meninos são, afinal de contas, porque a gente sabe que no Nordeste as famílias costumam ser grandes, né? E fala uma nordestina aqui, né? Duas nordestinas, ou filhas de nordestinos, a gente sabe que as famílias são um pouco grandes. É raros os casos que não são. Aí conta um pouquinho pra gente sobre isso também. E é isso, uma trajetória acadêmica admirável. Formou-se em filosofia, eu sou amante de filosofia, eu acho que temos muitos amantes de filosofia aqui nos assistindo. Mais tarde, se formou em serviço social. E aí, fala um pouco das militâncias dele, Karina. Ah, sim, ele é um militante de coração e prática, tá? O Fran tá sempre engajado nas causas sociais e lutando por aquilo que ele acredita. Eu admiro muito ele por conta disso, até por quando nós estamos inseridos. Hoje nós estamos inseridos em um local onde tem um privilégio branco, enfim, temos todos esses recortes e o Fran, ele sempre ressalta muito isso, eu aprendo diariamente com ele. Às vezes as coisas acontecem e a gente não presta atenção, mas ele sempre vem e fala, então você entendeu isso aqui? Isso aqui é isso aqui. E aí eu adoro por conta disso, sabe? Ele tá sempre atento, ele tá ali, mas ele tá entendendo, tá de olho, tá militando. Maravilha! É isso aí, gente. Assim, para concluir essa apresentação,
que nada melhor do que o nosso convidado falar um pouquinho sobre ele. O Francisco, ele é cantor, ele é ator, ele é candomblessista, vai explicar um pouquinho pra gente sobre isso aqui, se tiver tempo, se estiver dentro do contexto do que ele preparou. Uhum. Ele tem uma energia extremamente vibrante, acho que tá bem escrito isso, descrito na cara do Francisco. Ele é um furacão, é um talento, é uma energia, é uma força. E é isso aí, então, né? Seja Seja muito bem-vindo, bem-vindo, Francisco. Ai, gente, que delícia, meu Deus. Vocês falando, primeiro eu queria agradecer o convite, queria muito agradecer mesmo. Uhum. É um presente mesmo que os orixás têm me colocado no caminho, você sabe disso, já falei isso para você algumas vezes, Sim. né? Obrigado, pelo convite, enfim. Nossa, vocês falando, passou um filme assim, sabe, na cabeça, assim, da minha Uhum. trajetória. A gente vai fazendo as coisas e vai vivendo, e a gente não se dá conta do tanto que a gente viveu. Eu lembro, fazendo um recorte aqui, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu procurei a psicoterapia, né, o processo psicoterapêutico, uma das coisas que me motivou a ir para o processo psicoterapêutico, além do autoconhecimento, foi justamente de ter a capacidade de, depois de alguns anos fazendo terapia, olhar para trás e falar assim: poxa, que vida incrível que eu tive, né? Que vida incrível de a trajetória, o caminho bacana, resiliente, de coragem que eu fui trilhando na vida toda, né? Hoje eu sou um homem de 46 anos, embora não pareça, né? Não mesmo, gente. Só quem tá só Enfim, ouvindo, ele não parece mesmo. Mas quem tá vendo já tá aí, né? é, moro aqui em São Paulo já desde 98, né? Então, eu lembro como se fosse ontem, né? Chegamos em uma temporada de frio, um frio muito rigoroso, né? Um dos frios mais rigorosos que tiveram em São Paulo foi em 98. E a gente chegou super matuto aqui, descobrindo cidade grande, entendendo como se envolver com a cidade grande, né? O que é estar inserido dentro de uma cidade grande. Todos nós éramos pequenos, né? Eu era, como a Karina falou, eu sou o mais velho de ambos três irmãos, né? Então são três rapazes, eu sou o mais velho. É, E a gente foi entendendo, e, enfim, e se colocando aqui, né? A gente acabou vindo, eu entendo hoje que a gente acabou vindo, né? Por conta dessa questão do êxodo rural, né? O êxodo nordestino. é, São Paulo, a gente sabe que ela é constituída e construída por nordestinos. Então, Uhum. esse êxodo ele foi feito em cima da mão de trabalho em cima do Nordeste, né? Por conta da migração, enfim, boas condições de trabalho, vida próspera, dinheiro, enfim. E ainda hoje ainda é assim, né? A gente sabe, a gente está em 2025, mas a gente sabe que ainda é assim esse êxodo, né? Não é um êxodo contrário, né? Não é de São Paulo indo para o Nordeste, né? Sempre do Nordeste vindo para o Sudeste, né? E aí a gente engloba São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais, né? Espírito Santo, todo esse reduto aqui, né? O Sul, um pouquinho também do Sul, Santa Catarina, enfim, Paraná. Então tudo isso vai entrando. Uhum. Mas estou aqui, gente, feliz, assim, para a gente poder conversar, bater esse papo gostoso. Fizeram uma mega introdução, né? Que o pavão aqui abriu as asas, né? Para se mostrar. Sim. Mas estou aqui para ser conduzido e, enfim, para a gente bater esse papo. Maravilhoso, Fran, muito bom. Que gostoso ouvir sua história, porque a sua história se parece com tantas outras histórias, e Sim, mesmo se parecendo com tantas outras histórias, tem sempre um quê de peculiaridade. sim, Todos nós que migramos, nós migramos, minha família migrou em 95, em 1995 migrou, e só quem migrou, né, quem fez e faz parte desse êxodo, sabe quais são as dificuldades, e principalmente nas décadas anteriores, de você se alocar em São Paulo. São Paulo ainda hoje, São Paulo acolhe os nordestinos, sim, Uhum. ainda hoje existe uma certa resistência em alguns quesitos para esse acesso ser amplo e pleno, mas ele acolhe, né? É um estado, é uma cidade que acaba nos acolhendo,
plenamente ou não, nos acolhe e nos dá oportunidades. Assim, eu tive muita oportunidade, mas essas oportunidades que eu tive que batalhar muito para consegui-las e para enfrentar todas as adversidades e para conseguir chegar onde nós estamos hoje aqui. E eu tenho certeza que aqui com você não foi diferente, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente das dificuldades dessa migração. Você comentou assim que eu me vi nesse relato que foi quando nós chegamos aqui, nós éramos muito matutos, né? Sim, Nós éramos muito matutos e a gente sim, ficou muito perdido durante um tempo. E para sim, se achar demorou um tempo. Como é sim, que foi esse processo para sim. vocês? Olha, eu vou começar contando uma história muito peculiar minha, assim, sabe? Como a Karina trouxe, eu sou realmente muito sonhador, né? Embora eu tenha, perdão, eu tenha o pé muito no chão, né? Porque há necessidade, né, de nós fazermos esse recorte para a gente não se perder. Uhum. E a gente precisa estar com o pé no chão, né? Então, eu acho que foi por isso que eu procurei, fui primeiro fazer filosofia, depois eu fui fazer serviço social para ter esse pé no chão, né? E aí a gente acaba tendo esse equilíbrio, né, na vida. Mas uma história engraçada, né, Kátia? Quando eu falei, né, a gente chegou aqui matuto e tal, e aí eu moro do lado de uma grande avenida da Zona Sul, né? A Avenida Interlagos. E é um fluxo muito grande de ônibus e tal, né? E ali aquela avenida, ela vai, né, sentido Grajaú, sentido Palheiros, sentido diversos bairros que estão ali, né, no limítrofe da represa Guarapiranga. E aí eu vi aqueles ônibus passarem, né, aqueles ônibus grandes, né, passarem, e passava assim, Cantinho do Céu, né? Aí passava assim, Jardim Eliana, né? Passava-se Jardim Varginha. E aí eu vi o nome dos ônibus, eu falei assim, gente, São Paulo é lindo, né? Cheio de jardins. E eu e aí você vai para a periferia e não é um jardim, Não né? é bem um Não é jardim, bem um Não é bem jardim, né? assim. Não é bem é outro assim. tipo de jardim. E aí foi por isso que a gente foi, e eu fui desbravando esse mundo, né? É, eu lembro também, assim, tem essa questão, né? E tem você trouxe São Paulo, ela nos dá oportunidade, São Paulo, ela nos acolhe, né? Mas também tem o seu quê violento, né? Também tem o seu quê de preconceito, tem o seu quê. Não é só aqui São Paulo, né? Sim. Em várias regiões do Brasil é assim, né? Por exemplo, para eu poder ter uma vaga de trabalho, para eu ter um lugar, né, digamos assim, de trabalho, né, de desenvolvimento, Kátia, eu tive que perder meu sotaque. Eu tive que perder meu sotaque. Obrigatoriamente, eu tive que perder meu sotaque. Muito cedo eu tive contato com a arte, né? Sempre fui a garota, aquele rapaz que era chamado para fazer a leitura na frente de todo mundo, para Uhum. estar exposto ao público, né? As apresentações na escola sempre era o primeiro que estava na frente e tal, né? Eh, e aí, muito cedo eu tive contato com a arte, com o teatro, com a música, com, enfim, com o canto, né? E aí eu aprendi uma técnica que a gente perde o sotaque, para a gente perder o sotaque, né? Na verdade, todo bom comunicador, todo bom jornalista, apresentador, enfim, vai fazer esse tipo de exercício que é um exercício vocal, né? Você coloca um lápis entre os dentes, né? Aperta ele e vai fazer a leitura com o lápis nos dentes, Uhum. né? É, E aí depois você tira, depois de um tempo você tira o lápis e vai fazer a mesma leitura. Com o tempo você vai ver que você vai dando mais brilho, mais ênfase para determinadas vogais e determinadas consoantes. E isso faz com que você perca o seu sotaque. Por exemplo, hoje eu quase não tenho sotaque nenhum, embora já esteja desde 98 em São Paulo, mas eu percebo que a minha mãe não perdeu esse sotaque, as minhas tias não perderam esse sotaque, porque não fizeram o mesmo tipo de exercício que eu fiz, né? E Sim. isso é muito natural, né? Então, porque chegava a hora que eu me apresentava e que tinha sotaque, ali eu já era eliminado. Então, era um período em que nós vivíamos dentro de São Paulo, em que nós víamos pichações, matem todos os nordestinos, eu lembro disso, né? Enfim, tem tudo isso. Mas eu fui desbravando, né?
Primeiro emprego que eu tive aqui em São Paulo foi como office boy, né? Logo cedo e tal, pegando ônibus lotado, indo para o centro, uma região perigosa, né? Eu lembro que naquela época não se existia a tecnologia que a gente tem hoje, então eu andava com bastante dinheiro dentro do bolso, né? Isso era mega perigoso, hoje a gente pensando nisso. E fui desbravando aí, enfim, passei por algumas profissões, fui vendedor, fui office boy, depois fui auxiliar de escritório, fui eh, escriturário, auxiliar administrativo e hoje eu tô fui educador social, né? E aí eu migrei. Aí eu resolvi migrar minha carreira profissional, né? Eh, eu estava trabalhando, não é? Primeiro eu fiz filosofia, pra você entender, né? Primeiro eu fiz filosofia, só que eu não me via dentro do corpo acadêmico, porque quando você faz filosofia, uma graduação, a primeira porta que se abre é o corpo docente. Mas eu não me via dando aula. Eu não queria isso para mim, né? Então, mas eu fiz uma graduação, e essa graduação me abriu as portas do mercado de trabalho, porque naquela época eu era autônomo. Então, me abriu essa questão do CLT, né? Abriu. E aí eu fui parar dentro da saúde, dentro de um complexo hospitalar, como escriturário. E ali eu comecei a desbravar o caminho da saúde. Depois eu migrei para uma grande organização social aqui dentro de São Paulo, né, a região que eu moro mesmo, Cidade Ademar, e lá eu fui auxiliar administrativo e lá eu comecei a trabalhar dentro da saúde, né, fazendo as questões administrativas dentro de uma equipe multiprofissional de assistência domiciliar. E eu adorava aquele trabalho, eu adorava mesmo. Mas aí eu vi as assistentes sociais chegando com captação dos casos, né, dos pacientes. E elas contavam com brilho no olhar, contavam e já fazendo o trajeto ali de como ia ser o abarcamento daquela demanda, né? E aquilo me conquistou. Aquela, sabe, me picou ali e aquilo eu fui cultivando, até que um belo dia eu cheguei para mim mesmo e falei, olha, eu sei fazer isso com o pé nas costas, mas eu preciso correr atrás de uma graduação agora porque tem que se estudar, né? Eh, e o nosso conselho tem um registro, tudo correto, enfim. E aí eu fui estudar, né? E aí começa-se uma nova trajetória na minha vida, né? Trabalhador e estudante ao mesmo tempo. Uhum. Eu lembro, acho que foi no segundo semestre da minha faculdade, eu estudei ali na região de Santo Amaro mesmo, tá? Não vamos fazer merchan. Não vamos Não ainda, vamos só quando tiver ainda, só quando patrocínio. tiver patrocínio. Mas eu estudei ali na região de Santo Amaro, numa grande faculdade de nome e renome, uma boa estrutura. Naquela época, tínhamos um corpo docente muito bem preparado, de mestres e doutores, né, dentro do serviço social, dentro do curso de serviço social. E aí eu lembro que essa vida de estudante trabalhador, eu estava passando ali no Largo 13, que eu atravessava todos os dias o Largo 13 para pegar o ônibus, né? Para volta para casa. E aí tinha-se um grupo de evangélicos, né? Rezando com a população em situação de rua, fazendo meio que um culto ali, né? Um louvor, uma oração, com a população em situação de rua e também oferecendo o que comer, oferecendo um agasalho, enfim. E aí eu lembro que eu estava passando, estava muito frio nessa época, eu estava com um moletom de moletom, né, e tal. E eu tava com o cabelo grande, eu tava com a barba por fazer, enfim, aquela correria do dia a dia, né, que a gente acaba descuidando, né, da aparência. E aí uma das irmãs, né, chegou para mim, eu tava passando, assim, ligeiramente, tava passando, e ela, ei, ei, vem aqui, vem tomar uma sopa com a gente, né? E aí eu agradeci, né? Mas passei apressadamente, agradeci e tal. Depois que a ficha foi cair para mim, que ela tinha me confundido com uma pessoa em situação de rua, de tão desleixado que eu estava. E isso é por conta mesmo realmente do trabalho e estudo que eu estava ali aplicado, né? Você Uhum. trabalha 40 horas semanais, depois você vai direto para a faculdade. Quem tem tempo para beleza? Não Não tem. mesmo, não mesmo. E depois da faculdade, Não dá. você ainda Nossa, precisa vocês duas estudar. não têm. Não dá, não dá, não tem como. Fran, eu Não só queria dá. pegar um gancho nessa questão que você Tá. falou assim.
você já trabalhava, foi para filosofia e depois serviço social. Mas eu queria trazer mais por uma questão emocional mesmo, assim. O que te motivou primeiro a ir para a filosofia? Teve algo que você já na infância falava, quando eu crescer, eu quero fazer tal coisa. Eu sei que com infâncias difíceis, às vezes não acontece isso, porque quando você é criança e passa às vezes necessidade, você só quer ter uma vida digna, às vezes não dá tempo Sim, de sonhar. Ah, eu queria tanto ser tal coisa, às vezes não dá sim, tempo, né? Mas dentro disso eu queria saber se você teve isso de na infância falar, eu admiro muito fulano. Tem uma pessoa na sua infância que você admirava nesse lado profissional e aí foi o que te motivou a estudar a filosofia, que foi a primeira faculdade, né? Que sim, você fez, e depois também o sentido emocional que te fez ir para serviço social. Porque você falou que admirava as mulheres que vinham e você conseguia fazer aquilo. Mas aí o sim, fazer aquilo seria o quê? Eu queria ajudar as pessoas? Salvar o Isso, mundo. era esse sentimento. sim. É isso que eu quero que você fale. Provocações, né? Isso. É, Provocações. olha, a primeira faculdade, cá, que foi filosofia, ela foi por um acaso mesmo, tá? Hum, É, eu faço hoje esse lembrete, esse recorte de que eu não tive tempo para pensar no que eu queria fazer quando crescer. Eu não tive mesmo, sim, eu realmente. imagino. Quando eu crescer eu quero ser doutor. Quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol. Quando eu crescer eu quero ser. Hoje eu falo, né? Hoje eu posso Uhum. falar no auge dos meus 46 anos. Quando eu crescer eu quero ser a Beyoncé. Olha, Mas, Vai eu dar acho tudo que certo. eu É um acho que é caminho. um sonho é um sonho que nos atinge a todos. A todos, vamos dividir esse sonho? Também quero. mas eu não tive. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz parte de um grupo de teatro, até que grande, né? Ali na região da Zona Sul, onde eu moro, né? Eh, Era um grupo ligado à igreja também, né? Uhum. Porque isso é uma outra história também, tá? A minha vida inteira eu fui cristão, católico, Católico. apostólico romano, de ir na missa todos os domingos, de grupo de Levado jovens pela sua e mãe? Batizou. Levado pelos seus pais ou você que ia com seus irmãos? um pouco levado pela Depois minha você. mãe, né? Ah, Enfim, mas pelos o meus incentivo foi pais, dos pais mas mesmo. depois eu tive a consciência de desbravar todo esse caminho Tá. cristão, né? Entendi. Sozinho e tal. Corta para esse pedaço, a gente volta para É, outro. volta pro outro. Filosofia. E aí, eu fui fazer um curso, apareceu a oportunidade de fazer um curso dentro do Sindicato dos Artistas, aqui em São Paulo, Uhum. um curso meio que profissionalizante, né? E lá eu tive grandes professores lá dentro desse curso, né? Inclusive já desencarnou, né? Esse grande professor que eu tive. Uhum. E aí ele falava assim, cara, você tem potencial, porque você tem uma visão de direção, de cena, direção de conteúdo, direção de provocar os atores, é muito bacana, mas você precisa de conteúdo, você precisa estudar, você precisa se aplicar. E aí eu falei assim, vai fazer artes cênicas. Só que naquela época, artes cênicas era o curso do momento e Isso muito qual ano? caro. Olha, eu acho que foi no meados de 2000 e pouquinho, 2005, por ali. Ah, porque acho que ali todo mundo já tinha TV, né? Assim, Já já tinha, tinha mais, Sim, né, sim. Eu acessível, não né? lembro dessa cronologia, tá? Tá. Mas assim, eu fui fazer esse curso. E aí, depois que eu fiz esse curso, ele me trouxe isso, né? E aí eu precisava fazer uma graduação. E aí eu fui fazer um teste vocacional, porque tinha alguns amigos meus que estavam fazendo psicologia e me emprestaram alguns cursos vocacionais para que eu fizesse. E aí, dentro Uhum. desses testes, né, que a gente faz mesmo Ah, sim. ligeiramente, Uhum. deu artes cênicas, deu teologia, filosofia, serviço social, deu os cursos de humanas, né? Sou de Humanas. humanas. Só de naturalmente. humanas, só de humanas. E aí foi isso. E aí eu. eh, Isso foi em 2000
Foi em 2010. Isso foi em 2010. Eu iniciei a faculdade em 2010. Então deve ter sido meados de 2008, 2009, por ali. Uhum. E aí, em 2010, eu inicio a faculdade. E aí eu falei assim, tá, mas eu preciso de uma faculdade, né? Eu não posso fazer artes cênicas. Naquela época, também tinha uma universidade que nós não iremos fazer Por merchan, favor. que era bem caro, conceituadíssima dentro de São Paulo. As escolas grandes também de teatro eram conceituadas, né? Enfim, tá me passando aqui um monte de coisa na cabeça, mas eu não vou fazer merchan. E aí, eu fui fazer filosofia, que era o que dava para pagar. Sim. Era o que Importante, dava né? para Colocar pagar. isso, é. Isso. Era o que a minha mãe, na verdade, podia pagar na época, né? Uhum. Porque foi ela que pagou e eu fui ali ajudando no que eu podia, no que eu podia ajudar, né? Na mensalidade, xerox, alimentação, enfim, transporte, tudo isso, né? Eu fui me virando com o tempo. E aí, foi isso. E aí, a partir de filosofia, como eu falei para vocês, a porta do mercado de trabalho foi maravilhoso. Uhum. Foi lindo aquela fase, foi muito boa. A filosofia me trouxe muito conteúdo, mas muito conteúdo pessoal, de amadurecimento enquanto pessoa, de amadurecimento enquanto homem, de amadurecimento enquanto gente no mundo. Mas não me trouxe rentabilidade, não me Uhum. trouxe. Eh, mas me abriu a porta de mercado de trabalho e eu fui desbravar, enfim. E aí cheguei nesse momento do serviço social, onde eu optei. E aí fui começar a estudar, porque eu via, né? Eh, Aí fui procurar quando eu quis fazer serviço social, eu fui procurar uma grande faculdade que me desse currículo, né? Então eu falei assim, eu vou partir para uma grande faculdade que me dê currículo, né? E aí, só que as grandes faculdades são longes também. E aí eu falei assim, como que eu vou fazer nessa vida de trabalhador, depois de sair 40 horas, né, de 8 horas diárias de trabalho? Ainda atravessar a cidade para estudar e depois voltar e tal. Não, aí eu fiquei mesmo ali em Santo Amaro, né, e tal. A faculdade era boa também, tinha 5 estrelinhas pelo MEC e tal. Então, fiquei por ali mesmo. E aí eu queria transformar o mundo. Eu acho que ainda hoje eu quero. É, Recentemente eu conheci um colega de trabalho. E ele me mostrou isso, ele me trouxe isso, né? Ele me Uhum. trouxe essa realidade. Porque quando ele se apresentou para mim, esse novo colega de trabalho se apresentou para mim e me trouxe a realidade dele, ele estava com um brilho no olhar. E aí foi justamente isso que você me trouxe, né, agora, né? Eu me espelho na sua, né? Tem histórias cruzadas aqui entre nós, né? E aí eu também trago isso para cá agora, né? Ele estava com um brilho no olhar, né? E eu falei assim, e aquele brilho me incomodou. E aí eu fui me perguntar, mas por que que me incomodou? Por quê? Porque eu me espelhei nele, né? Uhum. Então eu ainda tenho essa paixão, eu ainda tenho essa vontade de mudar o mundo, eu ainda tenho esse desejo de tocar nas pessoas, de tocar, usando aqui uma metáfora, né, cristã, né? Eu tenho vontade de tocar na ferida daquela pessoa, né? Ontem, partilhando um pouco com vocês da minha vida profissional, tá? Ontem, eu fiz um atendimento com uma mulher trans. E foi incrível. Foi incrível, incrível assim, sabe? Mesmo pela distância, né, da câmera, porque eu faço os meus atendimentos geralmente pela dinâmica de videochamada. Foi incrível poder estar ali com aquela pessoa, conhecer aquela pessoa, Uhum. saber daquela resiliência, daquele nível de resiliência, e poder ali encaminhar e dizer: estamos juntos. Sim. Acho que foi sensacional e fazia tempo que eu não enchi o peito para dizer que atendimento bacana, sabe? Foi para outro local aquele atendimento, que não é o local mais comum dos atendimentos que eu faço, né? De todos os atendimentos que eu faço enquanto assistente social. Uhum. Mas foi isso, Cássia. Eu fui Sim. sonhando, eu fui fazendo. Confesso a vocês, eu não tive mesmo realmente esse tempo de sonhar. Eu fui construindo a vida aos poucos, Sonhos sabe? vieram mais tarde, veio Sonhos assim, vieram quando mais você já tinha tarde, as sim, ferramentas para de sim. fato. É que talvez num primeiro momento, eu tô falando isso, eu tô falando isso, just a second.
Desculpa, perdão, Imagina, gente. tranquilo. Isso é o A alarme. gente corta e volta. É. E os alarmes não respeitam o silêncio, né? Não O respeito o silencioso. silencioso, Não perdão. respeitam, eu sei. Fica tranquilo. Mas vamos lá. A gente está falando sobre a questão de sonhos, né? De sobre lidar com Sim, os sonhos, entender a questão do sonho como um todo. É assim, nós, crianças pobres, nós que viemos de uma família humilde, de uma infância mais sim, pobre, sim, a gente demora um tempo para se entender como um sonhador, né? A gente leva um tempo para entender o que é um sonho, e aí isso acontece muito depois. Porque, pelo menos assim, eu tenho 42 anos. E na minha infância, por exemplo, eu me lembro que tudo era muito rápido, tudo acontecia com muita pressa. E as pessoas que estavam no nosso entorno, pai, mãe, avô, tio, padrinho, todo mundo, colocavam, de certa forma, programavam nossa cabeça para aquela ideia do ciclo humano. sim, Nasce, cresce, reproduz, morre. sim, E a gente, nesse ensinamento básico que a gente recebe, é claro que eles estão ensinando aquilo que eles receberam, né? E é muito dentro do que eles sabem. sim, Você não aprende a sonhar, você não aprende a sair dali. Nós falamos com uma pessoa aqui há um tempo atrás e nós falamos exatamente sobre isso, que a gente nasce num lugar, a gente nasce e é colocado num lugar em que sonhar está muito distante, Uhum. né? Então, até que você entenda o conceito de sonho, para que você possa se entender como um sonhador e entender que você pode sonhar, até aqui você já caminhou um montão, você já trilhou um caminho sim, imenso sem estar na É. corrida, sim. né? É. Eu acho que aqui, olha, gente, ai, gente, eu vou agradecer a vocês 1 milhão de vezes por este papo mesmo. Agradecer, assim, a toda a espiritualidade que me trouxe até aqui este momento, né? Mas eu acho que hoje, fazendo uma recapitulação, né, elaborando este momento, né, meu, em particular meu, se existia um sonho na minha vida, realmente era este que eu falei para vocês aqui na mesa, de olhar para trás e ver que vida bonita você teve. Uhum. Isso foi um sonho, né? Isso é difícil, né? Ter esse Muito reconhecimento. A gente difícil acha que é fácil, mas é difícil. de olhar para trás e ver que eu não fui medíocre, de ver que eu não fui um idiota, de ver, sabe? Isso acho que foi um sonho que eu fui construindo, né? Uhum. E aí eu fui construindo mesmo realmente isso aos pouquinhos, com muita dificuldade, com muitos atropelos, com muita resiliência, com muitos recortes, né? Muitas inversões, né, Fran? Muitas inversões, muitas, Uhum. muitas, muitas mesmo. Mas fui galgando um lugar ao sol, né? Ainda estamos, né? Não somos herdeiros, né? Não. Somos Glórias a trabalhadores. Deus. Somos É. trabalhadores. Ô, Fran, eu queria ainda, antes da gente pular de repente até para outras Próximo experiências tópico, né? adultas, mas você sabe que a gente conversa muito sobre isso, eu sei, mas eu queria muito que todo mundo soubesse, porque eu gosto muito de quando a gente fala sobre esse assunto, que é com relação à sua homossexualidade, né? Então, essa descoberta, eu lembro que uma vez o Fran me mandou uma foto dele criança, no Dia das Crianças, a gente trocando foto, me postando, e aí ele me mostrou uma foto que eu falei assim, Fran, não tem como. Essa criança LGBT, gente. Não dá. Ele, tipo assim, muito, sabe? Um shortinho, uma carinha de. Tô fazendo uma pose. Eu pensei, gente, essa criança saiu da barriga da mãe dele, né? Eu até mandei um meme pra ele um dia. Eu falei, do jeito que você é gay, Fran. Aham. Você já veio vindo gay em várias encarnações. Então, assim, a gente conversa muito. Eu queria que você falasse um pouco, né? Quando foi esse momento que você olhou pra você e, de repente, como você tinha 2 irmãos homens também, que Sim, inclusive eles são héteros, né? Que têm sim, filhos, você tem seus sobrinhos. sim. Como foi viver dentro desse contexto? Como você foi acolhido, de repente, pela família? De fato, não se assumir gay, porque isso não existe, mas Sim, entender primeiro, que eu acho que começa dentro, né? Você se sim, entender e sim, depois você sim. mostrar pro mundo. Existe. Eu fui sair do armário, cá, assim, eu fui saindo em doses homeopáticas, tá? Uhum, uhum, Até por conta de mim mesmo, da minha proteção, para eu entendendo e ir entendendo o processo. Então, como você trouxe, primeiro é para nós, né? Primeiro é para nós que estamos dentro desta casca aqui, né? uhum, E depois para as outras pessoas. Então, eu fui entendendo o meu processo e fui vivendo a minha orientação e a minha sexualidade muito sozinho. uhum, E eu fui me entendendo. E só que tem um peso,
muito grande, que é o peso da religião, né? Então, tudo é pecado, tudo é promíscuo, tudo é sujo, né? Tudo relacionado ao sexo, relacionado à orientação sexual. Isso não é só para os gays. Isso tem o recorte da população LGBTQIAPN+, Uhum. sim, que é com mais força, né? Com mais violência, mas isso são para todos os que estão dentro da religião cristã, né? Sim, Dentro sim. das religiões cristãs. Então eu fui me entendendo. Então sim, os hormônios estão aí, a gente ia vivendo, vontade de dar uns beijos, vontade, enfim, de tudo que a gente tem, porque nós somos humanos, e aí acontecia. Quando acontecia, o que que eu me culpava, eu me sentia sujo, sabe? Enfim, tudo aquilo que a igreja pregou e que é violento, aí o que que eu fazia? Eu corria para o padre e ia me confessar. A absolvição de todos os pecados, né? Ali absolvia. Uhum. Mas aí, gata, Toda semana. dia sim, dia não. Toda semana não. Dia sim, dia não. Mas quando você fala assim, eu aconteci, você não. Porque às vezes tem alguns gays que a gente conversa que eles falam assim, ah, teve um momento em que eu fiquei com algumas meninas, depois que eu fiquei com meninos. Mas você já aconteceu ficando com Não, meninos. já ficando com meninos, já Ah. ficando com meninos. E aí foi em doses homeopáticas que eu fui saindo. Então eu saí, fui me entendendo. Aí eu Uhum. saí na escola, né, na faculdade. Aí eu saí do armário para alguns amigos. Aí eu fui saindo do armário para algumas pessoas da família mais íntima que me entendem, que me abarcam, que me querem bem, que me desejam o bem. Então, Uhum. para algumas pessoas eu fui saindo, né, do armário aos pouquinhos. Mas se teve um rompante, digamos assim, né, é, foi com o meu último namoro, né? Em 2016 eu conheci vivi de 2016 a 2019 eu vivi um grande amor. Um grandíssimo amor mesmo, que me Uhum. ensinou muito, que me trouxe muita coisa boa. Foi um término traumático, foi, mas me trouxe muita coisa boa, Sim. muita aprendizagem. E aí foi com ele que ele pegou na minha mão e vamos juntos, né? Porque ele já havia feito esse processo de sair do armário para a família dele. E aí ele nos encontramos, e aí ele foi e me ajudou a fazer esse processo, né? E foi um momento muito ímpar, assim, da vida, né? Então, é, ele é mineiro, eu morando aqui em São Paulo. Então, foi um relacionamento à distância, Uhum. né? E aí, mês sim eu iria, mês não, ele viria para cá, para São Paulo, né? E eu morava com a minha mãe nessa época. E meu quarto super pequeno, né? Meu quarto era o quê? Acho que o tamanho dessa mesa, um pouquinho maior, né? Que cabia só a cama, uma escrivaninha Uhum. bem, né? Enfim, minha cômoda com roupa e, e isso, era isso, meu quarto, né? Bem pequeno. E a cama de solteiro. Sim. E aí, quando ele vinha, aí o primeiro dia, a primeira vez, né? Isso é bem legal de contar. A primeira vez que ele veio aqui para São Paulo, né? Aí eu falei, mãe, olha, tá vindo um amigo meu de Minas, Amigo. amigo. Ai, Francisco, sua mãe não já sabia? Não, sabia, todo Assim, mundo já dentro dela, né? sabia, né? Quando você Porque eu já falou tinha isso, uma acho que ela certa já. É. idade, né? Eu já tinha uma Sim. certa Vocês idade já nessa tinham conversado a época. respeito Mas isso é um abertamente tema ainda. É tabuzaço, difícil, assim, né? na estratosfera dentro da minha família. Eles vão Hum. assistir depois, eles sabem disso. Mas isso é um tema muito tabu mesmo, realmente, dentro da minha família. Principalmente dentro da minha família, por parte de mãe. Porque eu sou a única ovelha colorida. Sou a única ovelha, eu sou a única ovelha, por enquanto, É. sou a única ovelha do arco-íris. Então, assim, Uhum. isso é um tema muito tabu mesmo, realmente, Sim. dentro da minha família e da minha mãe. E aí eu falei assim, mãe, tá vindo um amigo. Aí, ai meu Deus, chegou e tal, fui buscar na rodoviária, apresentei quando chegou para em casa para minha mãe e tal, enfim, aí a bendita hora de dormir. E a cama de solteiro. Uhum. Aí eu fiz toda uma cena, botei um colchão para dentro do meu quarto, enfim, né? Empacotei o colchão,
Mas, gata, a hora que fechou a porta. E aí um belo dia, e aí isso foi acontecendo naturalmente, Uhum. né? Aí um belo dia, e aí esse meu ex, né? Ele foi conquistando aos poucos a minha família, né? Sim. Ele foi se colocando dentro deste lugar, né? Que eu achei incrível. E aí, aos pouquinhos, ele foi conquistando a minha família. Aí, um dia, um belo dia, eu fui tomar banho, e aí minha mãe aproveitou que eu fui tomar banho e teve uma conversa com ele. Depois ele me contou, né? Que aceitava o nosso namoro, que achava muito bonito o nosso namoro, que desejava e tal, lá, 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 que ele tinha me transformado, que me via mais feliz, me via mais leve e tal, né? Enfim. E aí foi isso. Isso foi Uhum. um marco, né? De sair de dentro do armário. Então, do jeito dela, ela te apoiou. Sim, Da forma dela, sim, ela te apoiou. sim, da forma dela, ela acabou me apoiando. Uhum. Mas passamos por muitas Sim, outras imagino. barreiras, tá? Sim. É, eu tenho um irmão que realmente tem uma veia assim, bem, Ortodoxa, né? não é, digamos, Nem ortodoxa. ortodoxa, beira a falta de informação. Eu não vou falar preconceituosa, tá? Mas eu vou falar beira a falta de informação, né? É Teve o um, pai dos seus sobrinhos? um pai de um dos meus Ah, você. sobrinhos, Ah, tá. de um Uhum. dos. É, eu lembro de um churrasco em família que nós fomos na casa de uma tia, aqui perto, inclusive, Uhum. daqui do bairro, e aí eu tava no sofá, né? Ele tava no sofá, meu namorado tava no meu sofá, no sofá da minha tia e tal, e eu deitei e coloquei a cabeça no colo dele. Foi o suficiente, Karina, para o churrasco acabar. Nossa. Foi um escândalo, um escândalo. Enfim, aí fiquei mal pra caramba e tal, enfim, mas sempre me coloquei neste lugar. Você vai me Uhum. respeitar porque eu te respeito. Sim. E tivemos diversas discussões homéricas, diversas discussões dentro de casa com relação a voltado a este recorte da orientação sexual, Mas né? esse seu irmão, Com esse você tem um especificamente o outro e meu, esse outro o já é outro é mais. super tranquilo, de boa, é muito Uhum. tranquilo também, tem uma cabeça mais aberta, né? É, bem mais aberta, sabe? Bem mais fluido e tal, né? Esse meu outro irmão, né? Que é o mais novo, é o caçula. é, eu lembro que quando eu tirei o meu DRT, né? Porque eu fiz a prova do Sindicato dos Artistas e tirei o meu registro de ator, né? Uhum. E aí passei na prova e aí ele foi uma das primeiras pessoas que por acaso ligou em casa, naquela época era o telefone fixo ainda, né? E tal, e aí ele falou assim, eu falei, né? Poxa, eu tirei meu DRT, tô super feliz e tal. E aí ele falou assim, ai, que bom, né? Que você tirou o DRT, já vamos fazer uma festa, vamos chamar umas minas, vamos chamar uns gogo boy. Eu fiquei mudo no telefone, né? Como assim chamar, né? Eu fiquei mudo no telefone. Então aquilo foi um indício de que ele já entendia, né, o que estava Sim. acontecendo, o que estava rolando, mas que não se falava, não tinha essa fluência do Uhum. discurso, né, da conversa. Mas da forma dele, novamente te apoiando ali quando ele Sim, colocou isso, né? sim. E aí, depois desse meu grande namoro, desse grande amor que eu vivi, né, nunca mais, bem, eu voltei pro armário. Nunca mais mesmo, assim, né? É, E esse namoro ele foi me ensinando a me colocar no meu lugar devido, no meu lugar de dignidade, né? No meu lugar que a sociedade vai tirando da gente Sim. por diversas situações, né? A gente vive dentro do sistema capitalista e dentro do sistema capitalista o primeiro fruto do capitalismo é o machismo. Ah, O sim. filho, Sim. o machismo é um filho direto do capitalismo. Uhum. Então, eu faço esse recorte também, né? E aí a gente vai sendo colocado em caixinhas, a gente vai sendo colocado em devidos lugares. Só que, de vez em quando, essa caixinha, ela não, não nos abarca, né? Ela não se encaixa, né? Nós não nos encaixamos dentro desses quadrados. E aí eu fui saindo disso, né? Porque isso não me deixava feliz, não me deixava pleno, não me deixava viver, me sufocava, era violento, enfim. Uhum. E aí foi assim que a coisa foi acontecendo. E eu sou muito feliz, não tenho vergonha da minha orientação, não tenho Uhum. vergonha da minha sexualidade, sou super vaidoso, né? E tamo aí.
Estamos aí vivendo. Solteiro, hein? Aí, pessoal, Mandem mensagem. solteiro, a gente vai colocar as redes sociais do Frank logo mais. É óbvio que no intuito não é esse, mas É, né? vamos Mas colocar um vai formulário que, aqui, né? né? Vai que. Você que parece ser uma pessoa legal, E né, Fran? agora, eu queria fazer aqui um apanhado geral do que a gente conversou. Aham. Ouvindo você aqui, Fran, é muito inspiradora a sua história mesmo, em Ah, todos os obrigado. aspectos. Obrigado. E assim, as inversões são tantas, né? Foram tantos momentos que eu peguei aqui de ter invertido. Eu queria fazer um apanhado geral aqui, até para a gente poder colocar as considerações, Vamos. as próximas considerações, Sim. que é assim, para início de conversa, eu não entendi se você veio para São Paulo com a sua mãe e irmãos e tinha um pai ali presente, era mãe e irmãos. Sim, era mãe e irmãos. Nós fizemos, para vocês entenderem, foi realmente uma migração mesmo, tá? Nós saímos de Crateús muito pequenos, né? Meu pai veio antes. Por quê? Porque eu tenho dois tios, na verdade, três tios, né? Que se deram bem na vida, digamos assim, financeiramente, tá? Isso é muito bom. E aí, um tio desses meus tios meus morava em Natal, ainda mora em Natal, um tio muito querido mesmo. Morava em Natal. E aí nós viemos para, meu pai me veio para Natal e tal, e lá começou a trabalhar. Depois de 6 meses, vem a farrinca atrás, né? Minha mãe, mas com nós três juntos, né? E aí moramos lá grandes 8 anos. Só que aí chegou um momento em que meu pai sentiu muitas saudades e necessidade da família dele, das irmãs dele, né? Porque lá ele estava rodeado da família da minha mãe. Aí houve-se a necessidade, ele houve assim, não, vou para São Paulo. Aí veio para São Paulo. 6 meses depois, vem-se todo mundo para mim para cá. Então foi esse trajeto que a gente fez, basicamente. Meu pai, ele sempre foi presente na medida do possível também, tá? Eh, Meu pai, por muitos anos, hoje já não mais, mas por muitos anos, ele ainda é alcoólatra, né? Só que está sóbrio por muitos anos Que bom. já, mas nós sofremos muito também com o alcoolismo do meu pai. Então, isso foi uma coisa que foi deixando a desejar, e aí ele, mais na medida do possível, ele encontrou o AA, encontrou os Alcoólicos Anônimos. A religião também ajudou um pouco, né, nesse sentido de se manter sóbrio, né? E aí foi isso. E aí, Certo. mas hoje meus pais, depois de alguns anos aqui em São Paulo, eh, se separaram, né? E aí nós optamos, já éramos crescidinhos, nós optamos em ficar com a minha mãe e fomos morar com ela e todos foram começar a trabalhar e viver suas vidas e tal. E aí, por muitos anos, meu pai trabalhou aqui em São Paulo, aposentou e voltou para Crateús. Hoje ele está lá, inclusive, morando lá, e está vivendo a vidinha dele de aposentado. Maravilha, que legal. Então, olhando para isso, vocês, desde o início da fundação dessa família, vamos dizer assim, né? Sim, Vocês vêm enfrentando diversas batalhas, sim, que eu acho que essa é a vida do brasileiro, né? Principalmente o brasileiro que migra do Nordeste para cá, que está buscando sim, outras condições de vida. O Nordeste é maravilhoso, é vida, é saúde, é alegria, mas tem lá seus desafios que Sim. às vezes tem, nos fazem migrar para a região Sudeste. Uhum. Então, assim, o Francisco venceu uma infância de dificuldades, sim, venceu junto com a família o alcoolismo do pai, venceu as dificuldades para se tornar graduado. A gente sabe que não era fácil. No anos não, 90, não não, era fácil. Você tinha que fazer algumas escolhas para estudar, tinha que deixar muita coisa para estudar. sim, Uhum. E foi encontrando um espaço, né, no mercado de trabalho. Pelo que você conta, você sempre teve um destaque. Mesmo que você não diga isso diretamente, você estava lá na escola, todo mundo falava: olha, o Francisco é falante, deixa ele falar, deixa ele aparecer. sim, Uhum. Então, isso já essa oportunidade de destaque, a vida dá para algumas pessoas, mas nem todo mundo abraça isso. sim, Por N motivos, por N dificuldades, até cognitivas e psicológicas e por aí vai. Então, olhando para tudo isso, que são diversos momentos em que a vida falou assim: ou vai ou para. é, Inverte ou você fica para trás. é, Uhum. Você teve que fazer uma série de escolhas para você continuar e ser essa pessoa que você colocou hoje aqui. Eu achei lindo que você colocou assim. Até anotei aqui.
eu acho linda a vida que eu tive. Eu olho pra trás e eu sou É, muito feliz. Sim, E isso me encheu de orgulho aqui, ouvir isso, sim. né, de sim. alguém. Eu também já tô cheia de orgulho de você aqui. Obrigado. Muito E obrigado. muito. E aí, conta pra gente assim, ó, de todos esses momentos de dificuldades e superação, de tudo que você teve que inverter, onde é que foi o momento mais difícil, que até te fez pensar assim? Você colocou um pouco sobre essa questão da orientação sexual, das dificuldades dos tabus que ainda existem nas famílias hoje, Sim, muito. muito. O que que foi mais difícil? O que que foi assim, ó, essa inversão aqui, ó, eu achei que não ia dar, mas deu. Olha, tem muitas, tá? Tem diversas, assim. Tem alguns exemplos bem marcantes, mas eu vou trazer para a gente também que eu gostaria de colocar isso aqui para deixar registrado. A última, que foi essa, digamos assim, essa palavra é nova, essa palavra é da atualidade, essa palavra enfim, é do presente agora, né? É contemporânea essa palavra, mas digamos assim, essa transição de religião que eu fiz. Maravilha. Conta pra Isso gente. foi uma virada de chave, foi uma inversão assim incrível, incrível mesmo, né? E isso foi também aos poucos eu fui deixando a coisa me levar, porque eu fiz esse pacto com a vida. Eu fiz esse pacto com o destino, né? Isso foi se apresentando aos poucos para mim, né? Meu ex-namorado, ele é espírita. E aí, lá na cidade dele, eu fui algumas vezes no centro espírita com ele, tomar um passe, escutar uma palavra e tal, mas foi muito mais por a questão de gostar dele, de estar com ele, de agradar o parceiro, né, de viver a vida um pouco dele também, né, de experimentar coisas que ele gostava, porque o relacionamento é isso também, né? Sim. Então, a gente se colocar para o outro e viver momentos com o outro, né, independente das nossas escolhas e opções e gostos. É, por amor a gente faz isso, Sim. né? E aí foi isso. E aí ali eu comecei a me encantar e hoje ele é tarólogo, além de ser um baita de um profissional da psicologia, com doutorado em psicologia, mas ele também é tarólogo. E aí ele foi me levando para esse caminho. Mas lá, fazendo um resgate, lá na minha infância em Crateús, minha mãe já me levava para o centro de Umbanda, porque ela tinha uma amiga que era irmã da minha madrinha de batismo, que era mãe de santo. E aí eu era muito pequeno, né? E aí eu ia para o centro, né, de Umbanda e tal, e eu via aquelas saias girarem, aqueles tambores tocarem, aquela música. Eu lembro do congá, né, que é o altar, né? Eu lembro do cheiro da alfazema subindo, eu lembro do cheiro de arruda, né? Enfim, eu lembro de tudo isso. Só que isso ficou dentro de uma caixinha lá na minha infância. Eu fui desbravar pelo mundo do cristianismo. E aí veio com força nos anos 95, né? 90, 95, 92, por ali, vieram a renovação carismática dentro, né, da Igreja Católica. E eu fui me desbravando por este caminho também da espiritualidade, que a renovação carismática dentro da Igreja Católica Apostólica Romana é uma espiritualidade para fora, é uma espiritualidade feliz, é uma espiritualidade de louvores, de música, né, de agitação, enfim, né, era uma forma nova de se rezar, né? E aí eu fui desbravando por este caminho, também ligado à minha veia artística, né? Então, de uma pessoa feliz, de uma pessoa para fora, de uma pessoa, enfim. E aí fui desbravando. E aí isso ficou lá na minha infância, essa questão da Umbanda. Agora, em 2022, eu passei por um processo de transição, de desligamento de uma empresa que eu estava trabalhando, que me trouxe muito sofrimento. E eu estava num período que eu estava sem emprego, eu tinha acabado o meu relacionamento, eh, sofrendo com saúde mental, né? Então, assim, tentando me reerguer novamente. Aí eu estava, digamos assim, no poço. Não estava no fundo dele, mas estava ali no, né, quase chegando. E aí a gente é um algoritmo, né, dentro do Instagram. E aí eu fui mexer nessas coisas assim de espiritualidade dentro do Instagram. E aí me veio um vídeo de uma mãe de santo que tem um discurso com a espiritualidade social muito coerente. E eu falei assim, olha, me chamou a atenção.
Um belo dia, eu fui para terapia e eu falei assim: olha, eu não tenho nada a perder. E era dia de gira neste terreiro. E eu fui neste terreiro. E aí lá foi a inversão assim, 360 graus, assim, na minha vida. Porque tudo voltou na minha mente à época da Umbanda que eu tinha deixado lá na infância. E aí lá eu me encontrei novamente. E aí foi um dia muito bonito, foi um dia, uma gira de caboclo, né? Olha, nesse dia, esse caboclo, ele trabalhou, viu? Teve muita dificuldade para me trazer para o prumo, Uhum. porque ali eu perdi a estribeira, eu me entreguei mesmo. Eu chorava muito e dizia assim pro caboclo: me tira desse sofrimento, me tira desse sofrimento. Eu pedi ele diversas vezes. E aí ele foi, me trouxe de volta para a terra, né? Porque ali eu saí da casinha, digamos assim, me trouxe novamente para a terra. E ali começou o meu caminho, né? Dentro da nova espiritualidade, né? Diáspora, de religiões trazidas de África, né? Para cá, até eu chegar no terreiro hoje em que eu estou, né? Hoje eu estou em outro terreiro, não estou lá na minha casa. Nós tocamos as duas coisas, né? Nós tocamos Umbanda e tocamos Candomblé, né? Mas a grande e é muito equilibrado, mas se tem uma tendência maior para o Candomblé, né? O culto aos orixás. E aí recentemente, em agosto do ano passado, eu fui iniciado dentro do Candomblé. Passei esse período de 2022 até agosto do ano passado, dentro de digamos assim, de uma nomenclatura que a gente tem dentro do Candomblé, que se chama Abian. Abian é aquele que namora com a espiritualidade, é aquele que namora com o candomblé, que namora com os orixás, que está conhecendo, chegando na casa, né? Chegando ali. Depois, quando você é iniciado, passa pelo processo, pelo rito de iniciação, pelo processo iniciático, aí você ganha um título que é de Iaô, aquele que já é iniciado, que é iniciado do candomblé, é iniciado para o orixá. Uhum. E aí foi isso, foi uma grande inversão que aconteceu na minha vida, que eu sou muito feliz, também não escondo isso de ninguém. Eu tenho alguns armários que a gente sempre vai e volta para dentro dele. Eu tenho muito cuidado com isso, meninas. Tomo muito cuidado com isso mesmo, de nunca Uhum. mais voltar para nenhum armário. Uhum. Todos Tá eles foram certo, deixando por para favor. trás. Todos Sim, eles foram sim. ficando para trás, tá? Uhum. Mas isso é um exemplo, sim, de inversão que teve assim na minha vida, Que lindo. E né? você se encontrou, né, no Me Candomblé encontrei. também. Que bom, Fran. Infelizmente, nós estamos Nosso chegando tempo pro tá fim. acabando. Está, é muito Eu ruim, porque quero uma hora a gente mais. Nós também quer também, Eu mais. nós quero também. mais. Ai, convidada, que a gente precisa de parte 2, pelo Parte amor de Deus, 2, pelo Fran. amor Você de vai ter que Deus. voltar pra Exatamente. gente continuar falando Vamos mais. voltar. Mas assim, para finalizar, para fechar essa história linda que você dividiu com a gente aqui hoje, eu queria que você falasse um pouco de, por exemplo, você falou dos sobrinhos, né? Não Sim. sei se você pensa em ter filhos, mas assim, a gente queria que você falasse qual o legado que você queria deixar para essas gerações futuras, né? Para os seus dois sobrinhos atuais, e se vierem mais, ou se você de repente vier a ter filhos, e também um conselho, assim, para todas essas inversões e tudo isso. Por exemplo, se você tivesse que dar um conselho para um jovem Francisco lá atrás, queria que você olhasse para a câmera agora e deixasse tanto o seu legado que você quer deixar para os seus sobrinhos, quanto esse conselho aí para a gente fechar esse episódio com chave de ouro. Olha, cá, também isso é legal de deixar registrado, né? Eu tenho inúmeras diferenças com os meus irmãos e eles sabem disso, Sim. né? Mas eu sou eternamente grato a eles, se isso fica registrado aqui também, por eles me darem a chance de ser tio. Uhum, Porque biologicamente já não rola mais ser pai, uhum. né? Então, assim, eu sou eternamente grato, eu amo os meus sobrinhos. Eu tenho três, na verdade, né? Ah, você tem Tenho três. três. Tenho o Thomas, que acabou de completar 12 anos, tenho o Caio, que acabou de completar 11 anos, que eles nasceram no mesmo dia de pais diferentes, Uhum. só que com um ano de diferença. E agora vem o Cauã, né? Vem o Cauã, que tá um ano e pouquinho, né? Também tá com um ano e Bebê. pouquinho. Uhum. O que eu desejaria ou deixaria para os meus sobrinhos ou para as futuras gerações? Vivam, vivam. Uhum.
Sejam felizes, independente das caixinhas, independente do lugar que estão querendo te colocar. Vivam, sejam felizes, sejam éticos, sejam fiéis aos seus princípios, aos seus valores, sejam felizes, e é isso, assim, basicamente é o que eu deixo de Uhum. mensagem e de sonho, tá? Uhum. É isso. Obrigada, Fran. Muito obrigada mesmo por dividir com a gente a sua história, suas vulnerabilidades, Ah, deixar aqui registrado. E vamos marcar essa parte 2, Com né? sim, certeza. vamos. Fran, obrigada por dividir tudo isso com a gente. Eu acredito que para você, assim como para nós aqui, né, esse projeto está no papel há muito tempo, há mais de Sim, 2 anos. E para a gente começar, nós tínhamos que entender um pouquinho sobre como é que a gente vai expor isso, porque a gente vem aqui e é como ficar nu diante da sim, opinião alheia, né? sim, Das pessoas que a gente ama, que a gente considera a opinião, e das pessoas que vão nos enxergar como qualquer outra pessoa. sim, E a gente sabe que é desafiador e a gente sabe que é muito rico ter uma sim, pessoa aqui que vai trazer a sua própria, abrir a própria vida. Então sim. somos extremamente gratas. Vai ter sim a parte 2, a gente vai marcar. E é isso. Obrigada, Ah, gente. Obrigada, Até o pessoal. próximo. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.